gente está no módulo 7, né, do empreendedor líder. Um dos principais problemas nosso está no módulo 7, né? É o que eu Falta estou de identificando, processos. assim. Sim, senhor. Uhum. Isso. Falta de processo para tudo, né? Então, hoje, praticamente, a gente todo mundo faz tudo dentro da loja, né? Então, hoje tem Ah, 4 funcionários, né? E visando já lá na frente, então, a minha ideia é ter 3 funcionários somente dentro da loja física, né? E um desses que seja para fazer vendas externas, ir até as obras, as construções, as reformas, né? Para prestar esse apoio diferenciado na casa do cliente, né? E manter legal. 2 dentro da loja e definir uma função específica para o financeiro, né? Ter uma pessoa só para isso também, né? Cuidando disso. Legal. Isso. E minha dúvida, Campo, é assim, eu vejo um funcionário indo atender um cliente, ele aborda ele de uma forma, dá um tratamento de uma forma. Vejo um funcionário, os colaboradores que trabalham com venda, né? Então vejo outra atendendo um cliente de uma forma e abordando de outra forma também. Então eu não tenho uma padronização no meu atendimento na venda, né? E estudando ali os módulos, né? Então a gente passou ali pelos POPs, o processo, né? Então, Uhum. e ali você fala até que no processo não é a forma de como você vai é, você vai falar como uma pessoa deve fazer aquela tarefa, né? Seria um manual para eu padronizar a forma de venda, para todas as colaboradoras ter a mesma abordagem, o mesmo tipo de venda. Seria isso? Essa é a minha dúvida. Vamos lá. O que acontece? O primeiro documento é o POP. O POP estabelece a rotina, quais as funções que a pessoa vai fazer, né, durante o dia, as tarefas que ela tem que executar. O processo regra cada uma dessas tarefas. Qual o resultado que tem que entregar, né? Vou Sim. fazer uma venda. Qual é o resultado? O resultado é que a venda tem que acontecer com uma conversão de X%, né? Ou seja, se eu Uhum. falei com 10, tenho que converter no mínimo 6, 7, por exemplo. Esse é o padrão. O padrão é que a Uhum. venda tem que estar no sistema, né? Tem que ter o máximo tanto de desconto, conforme tabela X. É todo padrão, aquilo que você quer na venda. Uhum. Agora, o passo a passo para fazer isso, para eu fazer essa interação com o cliente, pode ser um manual, pode ser um checklist, pode ser um passo a passo, pode ser qualquer coisa. O que é importante você, quando a gente falar em vendas, processo de venda, você vai ter um módulo só sobre isso, que é o módulo Uhum. 11. O módulo Entendi. 11 vai falar só sobre como você deve tratar a venda. Vou pular para o 11? Não, não pula. Vai na Uhum. sequência, senão vai ficar capenga, como eu sempre digo, né? Mas o que é Entendi. importante, assim, hoje, o que se pode fazer? Ah, você começar a padronizar, assim, como que a gente cumprimenta o cliente, né? Como que a gente oferece, o que a gente faz, os passos da venda. Começa a desenhar isso. Começa Uhum. a desenhar no manualzinho, pode ser. Porque o que vai acontecer, tá, Rodrigo? Aquele jeitão pessoal da pessoa, você não vai tirar e você não quer tirar isso. É a essência dela, né? É a Sim. essência. Eu sou simpático, eu converso mais, a outra pessoa não conversa, mas vai lá e vende. Então, o que importa? Importa é o resultado, Uhum. né? Importa o resultado, importa as metas. Agora, os passos para isso, por exemplo, eu quero que todo cliente que chegue, você, primeira coisa, estou te dando exemplo, tá? Primeira coisa é que você atenda aquilo que ele pediu. O camarada pediu um travesseiro, ok, vou mostrar os travesseiros, legal. Mas depois disso, você oferte o outro setor da loja, né? Você oferte no Entendi. mínimo um outro setor. Depois que isso aconteceu, você tenta ver com ele se ele precisa mais alguma coisa, por exemplo, né? Ou você descobre, pergunta para ele lá, mas a tua cama é king, é queen? Bola algumas perguntas que você pode estar fazendo também. Então começa Uhum. a criar esse padrão na forma de conduzir a conversa. Não no jeito, se eu vou dar mão, quer dizer, dar mão não pode mais, né? Isso pertence ao passado. Mas não no jeito, se eu vou chegar ali, vou estar sorrindo, se eu vou estar
dizendo bom dia, boa tarde, enfim. Como que você vai ser cordial com o cliente? Né? Primeira coisa, atender o que ele quer. Segunda coisa, é você ver o que você pode ofertar para ele que tem a ver com aquilo ali, mas sempre está ofertando no mínimo alguma coisa. Está registrando essa venda assim. Então, essas etapas que você considera, pensa em etapas, tá? As etapas que você considera que tem que acontecer na venda. Para não acontecer esse negócio. Puxa, o cara veio comprar um jogo de lençol e você não foi capaz de falar para ele que a gente também trabalhava com colchões. Não, então assim, eu botei uma linha nova. Digamos que eu comecei agora a trabalhar com colchões, tá? Ó, todo mundo que entrar, você vai ter que divulgar pro cara que agora a gente também trabalha com isso. Esse é o nosso padrão. Entendi. Né? Eu acho que Então, esse é o nosso ponto, assim, que você tocou aí realmente. são as etapas que tem que acontecer, que você imagina que tem que acontecer para que a venda ocorra, tá? Do jeito Entendi. que você quer. Porque aí lá no 11, cara, você vai aprender que o cliente nem sempre compra pela razão, muitas vezes, a maioria ele compra pela emoção. Então você vai aprender como lidar com isso. Você vai aprender como se preocupar em se centrar em entender realmente o que o cara quer, porque às vezes o que ele está procurando não é o que ele precisa. Então você vai entender como trabalhar melhor isso, como fazer para aumentar o teu ticket médio, né? São coisas que agora, depois que você pular o 7, você for para o 8, você já começa a entender alguns indicadores para venda que são essenciais lá, taxa de conversão, ticket médio. Então, como você faz para juntar todas essas pecinhas e fazer com que esses números aumentem? Porque nem sempre para eu vender mais eu preciso ter mais cliente. Às vezes só com os mesmos clientes eu consigo aumentar minha venda. Aí são estratégias, né? Mas se você pegar agora que você já está criando toda essa cultura de processo, você já está no módulo que te ensina a fazer isso, começar a pensar em etapas das vendas, você vai ver que o negócio desenrola bem mais fácil. É mais fácil Entendi. você pôr no padrão lá. E aí o teu processo, Rodrigo? O teu processo vai dizer isso aí. Cara, você atendeu o que o cliente pedia? Pediu, atendi. Ok. Você ofertou aquela linha complementar a isso? Ofertei. Ok. Você registrou o pedido desse jeito? Registrei. Ok. Então o processo foi bem executado. Não interessa se sorriu ou não sorriu. Interessa que aquilo aconteceu. Ah, mas não ofertei. Então você não executou, você não fez o combinado comigo. Tá ruim? Sim.